Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos estar vendo esse tutorial do programa de ação. É um documento fundamental dentro do programa, porque ele vai expressar aquilo que é fundamental para cada profissional dentro do plano de ação. Então, se a gente pensar o plano de ação da escola como uma pizza, nós vamos pensar no programa de ação como uma fatia que cabe a cada profissional. Então, para atingir o objetivo da escola, é preciso que todos os profissionais façam a sua parte. Outra coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente faz o nosso programa de ação é que cada função que você tem dentro do programa, ele vai te dar uma perspectiva diferente sobre as ações. Então, o que eu faço se eu sou professor é diferente do que eu faço se eu sou o PCG. É diferente do que eu faço se eu sou o PCA. Então, nós vamos ver que na hora de descrever as ações, a função que eu exerço faz uma diferença muito grande. E o terceiro ponto é que o programa de ação ele é base fundamental para a avaliação de desempenho do programa. Então, quando tem o processo da avaliação 360, o programa de ação ele é avaliado para verificar como foi o desempenho do profissional naquele período. Tá bom? Então, para a gente começar a nossa conversa, nós vamos precisar de dois documentos que eu vou deixar o link aí na descrição ou dá para acessar pelo Google Drive. Um documento é o próprio programa de ação, né? E o outro documento é o plano de ação, né? Nós temos um plano de ação que é baseado, né, no plano de ação lá de 2014 do programa, e também temos o MMR, que é uma parte importante aí, todas as escolas precisam estar trabalhando com ele, e aí a gente precisa também estar incluindo ele dentro do nosso plano de ação, tá bom? Então vamos lá, ó. Assim como tudo no programa, você tem princípios e você tem premissas. No caso do plano de ação e do programa de ação, o que vai nortear a nossa ação são as premissas. E são 5 as premissas. A primeira premissa, que é aquela que tem maior quantidade de ações, é a premissa protagonismo juvenil. Por quê? Porque essa premissa é aquela que a gente precisa perseguir para que a gente tenha um jovem autônomo, solidário e competente. Tá? Então vocês vão ver aí metade, mais da metade das ações, elas estão relacionadas a essa premissa. No entanto, nós temos as outras premissas também, que são formação continuada, corresponsabilidade, excelência em gestão e replicabilidade. Essas outras premissas, né, elas são fundamento para a atuação do profissional dentro do programa. Então a gente precisa promover todas as 5 premissas para que a gente possa atingir os objetivos propostos aí. O plano de ação ele está organizado, né, entre as premissas, e para atingir as premissas a gente tem alguns resultados esperados. Esses resultados são 10 resultados esperados, que são esses daqui, ó. Melhoria das avaliações internas, melhoria das avaliações externas, melhoria do rendimento, aumento do índice de permanência, projeto de vida e por aí vai, tá? Por que a gente precisa lembrar isso? Porque o programa de ação também é estruturado em cima desses resultados aí, ó. Olha aqui, ó, os 10 resultados que estão no plano de ação são os mesmos que estão no programa de ação. Mas por quê? Porque a escola precisa atingir esses 10 resultados. Portanto, cada profissional precisa fazer a sua parte para contribuir para cada um desses 10 resultados. Tá? Então, por isso a importância do plano de ação ao mesmo tempo que a gente abre o programa de ação. Tá bom?
Então, eu vou começar por essa parte aqui, o resultado número 5, o item número 5, desculpe, do programa de ação, porque é a parte mais extensa e mais importante do programa. Depois eu retomo para os itens superiores, tudo bem? Então vamos lá, ó. Primeiro, a gente vai olhar aqui o resultado, tá? E nós vamos ver aqui embaixo o que? O mesmo número de referência. Então, para esse resultado, eu, profissional, preciso fazer essa ação, tá? Então, percebam que é uma coisa articulada. Eu, enquanto professor, PC, diretor, enfim, vou fazer determinada ação para contribuir para determinado resultado. Aí, vamos lá, a descrição das ações, né? Então, o que é que eu tenho que fazer enquanto professor, enquanto PC, para que essa ação ela seja alcançada? Isso também já está no plano de ação. Então, quando a gente volta aqui para o plano de ação, nós vamos ver que existe uma coluna aqui, ó, com as ações. Então, relativo ao resultado número 1, né, esse resultado aqui, a gente tem essas ações aqui, sendo que as duas primeiras ações são gerais, né, serviriam para qualquer profissional e para qualquer escola, e a outra ação, ou pode haver até mais, e aí depende de como a escola está estruturada, é uma ação do MMR. Então, que nós também precisamos cada um fazer a nossa parte para que essa ação seja atingida, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó, para atingir esse primeiro resultado, que é a melhoria nas avaliações externas, uma das ações é ministrar aulas da base comum focada nas habilidades do currículo. Então, eu Ctrl C aqui, vou lá e Ctrl V. Pô, Thiago, mas espera aí, isso é para todo mundo? Não, o professor é quem ministra aulas da base comum, tá? Agora, se eu não sou um professor, eu sou um PCG, por exemplo, o que eu faço? Qual que é a minha relação com essas aulas da base comum? Bom, se eu sou professor, então eu vou ministrar as aulas. Se eu sou um PCA, o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer as duas coisas. É importante deixar isso claro. O PCA ele tem uma dupla função. Então, ora ele atua como professor, ora ele atua como coordenador. No caso das disciplinas da base comum, além de dar as aulas, então ele vai ter que colocar essa ação de que ele vai dar as aulas. O que ele vai fazer? Ele vai monitorar as aulas da base comum na área, né? Porque o PCA tem essa responsabilidade dentro da sua área. Já se eu não sou um PCA, eu sou o PCG, o que eu vou fazer? As aulas da base comum, no caso do PCG, o que ele faz? Ele monitora as aulas da base comum dos PCAs, né? E acompanha o trabalho da coordenação diária. Então, o que acontece? O PCG ele vai ter uma relação com as aulas da base comum indireta, né? Então, ele vai fazer o que? Ele vai monitorar o trabalho dos PCA, das aulas específicas dos PCAs, e ele vai monitorar o trabalho da coordenação diária, que afinal de contas é ele que organiza essa equipe dos 3 PCAs, tá? Nesse caso, né? Então, e se eu sou, por exemplo, o vice, né? A vice-direção? Como que o vice vai monitorar aí? Qual é a relação do vice-diretor com as aulas da base comum?
No caso do vice-diretor, ele vai acompanhar o desenvolvimento das aulas da base comum através do alinhamento com o PCG, tá? Então, no caso do vice, ainda mais é indireto essa questão do monitoramento, né, das aulas da base comum. Se, então, você é o diretor, também você acompanha o monitoramento através do PCG, tá? Então, cada profissional, de acordo com a sua função, vai descrever o que ele vai fazer nesta ação, né? Que é, né, a parte, vamos dizer assim, essencial do funcionamento da escola. Tá? Pessoal, eu estou colocando aqui todas as funções. É claro que você vai colocar de acordo com a função que você exerce, né? Se você é diretor, você põe só a ação de diretor. Se você é PCA, aí você tem que pôr duas. Só o PCA que vai precisar especificar o que ele faz enquanto PCA e especificar o que ele faz enquanto professor, porque ele acaba tendo essa dupla função aí, né? Por que isso? Porque quando for avaliado, o PCA ele é avaliado duas vezes. Ele é avaliado pelo trabalho dele em sala de aula e ele é avaliado pelo trabalho dele enquanto PCA. Às vezes você tem uma situação em que o PCA ele tem um bom trabalho na sala de aula, ele consegue desempenhar bem a sua função ali, mas ele tem dificuldades na coordenação diária. E isso pode resultar de uma substituição do PCA na coordenação diária. Ele continua dando aulas, mas ele deixa de ser o PCA, tá bom? Então, cada um desses resultados você vai ter que especificar como faz, né, de acordo com a sua função. Então, deixa eu pegar uma planilha aqui preenchida. Eita, devagar. Enquanto carrega aqui, nós vamos ver o que acontece mais adiante um pouco, tá? Aqui, logo ao lado, a gente tem indicadores da realização das ações. O que isso quer dizer, pessoal? Dentro do programa, a gente segue a lógica do PDCA. Então, a gente planeja, a gente faz de acordo com o planejado, a gente monitora o que está acontecendo e a gente avalia os resultados. Não dá para ver monitoramento e avaliação de resultados sem que a gente tenha os indicadores, né? Como o nome já diz, indicador, que é esse dedo aqui, é aquele que aponta, né? Aquele que vai nos indicar se a ação que eu estou desenvolvendo ela está sendo efetiva, se a ação ela está alcançando o objetivo que eu gostaria. De modo geral, os indicadores eles são numéricos. Nem sempre, né? Há indicadores que são um pouco mais subjetivos. Mas, preferencialmente, eles têm que ser mensuráveis, né? Tem que ter meios de saber se aquilo que eu estou fazendo está dando certo ou não. E como é que eu vou fazer isso, pessoal? Eu vou fazer isso através desses indicadores aqui, ó. Indicador de resultado e indicador de processo, tá? Por que eu tenho dois tipos de indicadores, né? O indicador de processo é aquele que eu vou utilizando, né, como o nome já diz, ao longo do processo. Desculpe, troquei de tela aqui e voltei. Vamos lá. Então, o indicador de resultado
ele é aquele, né, como o nome já diz, ele vai ser visto lá no final, depois que eu acabar o processo. Tá? Então, por exemplo, para eu verificar a melhoria das avaliações externas. Então, geralmente, né, a gente verifica isso através do IDEB ou do IDESP. Mas pensem comigo, essa avaliação ela vai ser feita no final do ano e o resultado eu vou colher o ano que vem. Então, se o que eu estiver fazendo nesse sentido não estiver alcançando esse objetivo, eu vou ter trabalhado um ano inteiro, né, e não ter conseguido fazer da maneira adequada. Por isso que é fundamental o trabalho com os indicadores de processo. Os indicadores de processo, eles nos mostram como é que a gente está indo no meio do caminho e nos permite fazer algum tipo de correção de fluxo. Tá? E é por isso, né, a gente colocou aqui como é avaliações externas, né, nós colocamos aqui como indicador de processo aqueles que são externos, ou seja, avaliações feitas e aplicadas pela secretaria, né, as quais a escola apenas tem acesso, né, aos resultados, a gente não participa do processo de elaboração. E essas avaliações elas também são feitas, né, com base nos mesmos competências, nas mesmas habilidades que a gente tem no Saresp, no IDESP, tá? Então, o que acontece, pessoal? A gente vai pegar aqui, ó, resultados das APs. Ctrl C, vem aqui, ó, indicadores e Ctrl V. Então, o que vai indicar, né? Eu posso tirar o número se eu quiser, tá? Ou posso manter o número, isso tanto faz. O que vai indicar que as minhas aulas da base comum estão funcionando como deveriam? É o resultado das APs, né? Ele é um indicador que vai deixar claro se eu estou conseguindo atingir ou não os resultados esperados. Mas e a questão do trabalho do PCA, do PCG e do VIS? Todos esses trabalhos, eles corroboram para que a gente tenha melhores resultados na base comum. Todas essas tarefas aí, elas devem servir para que a gente consiga fazer os alunos aprenderem mais. Portanto, um bom resultado na AP, ele afeta todos os profissionais da escola. Então, a gente precisa que os alunos aprendam e, portanto, tenham bons resultados, exatamente para que nós possamos avançando, né, e que nos indica que a gente vai ter um bom resultado nas avaliações externas, tá bom? Então, o primeiro indicador são as próprias APs, tá bom? Aí a gente vai voltar aqui no plano de ação, né? Olha lá, ó, resultados nas sequências didáticas. É um outro indicador, né? Que também nos ajuda lá. Ctrl C, volto aqui, Ctrl V. Tá? Opa, desculpe, que não colou direito. Como ele também é feito de maneira externa, esse documento ele também vai estar contribuindo aí para me orientar sobre o meu trabalho na base comum. Ainda aqui, percebam, gente, é sempre esse movimento, tá? Eu olho no plano de ação, vou para o programa de ação. Olha lá, ó, elaborar, divulgar, desenvolver e monitorar os guias de aprendizagem. Mesma história, pessoal. Vamos lá. Quem é que vai elaborar o guia de aprendizagem? É o professor. É ele que vai ter que elaborar, divulgar e desenvolver os guias. Porém, o seu PCA, ele vai fazer o quê? Ele vai validar, ou seja, antes que o professor ele
faça, né, coloque em prática o seu guia de aprendizagem, ele tem que passar pelo PCA, ou se for o PCA, o guia tem que passar pela validação do PCG, tá? Então, ele vai validar e ele vai monitorar. Porque, enquanto PCA, ele tem que acompanhar o trabalho feito pelos professores. Bom, então é fundamental que o professor ele possa estar sendo acompanhado, as aulas sejam assistidas, né, pelo PCA. E no caso do PCG, ele também vai monitorar e validar os guias de aprendizagem naquilo que se refere a ele, né? Então, ele vai fazer o que? Ele vai validar e monitorar os guias dos PCAs. E da parte diversificada, tá? Então, o PCG vai fazer isso. Agora, mas eu sou o vice-diretor, qual que é a minha relação com os guias de aprendizagem? O vice-diretor vai também validar e monitorar os guias no que se refere ao projeto de vida, tá? E o diretor, ele vai o quê? Ele vai garantir o acompanhamento e divulgação dos guias. Porque cabe ao diretor fazer o alinhamento com o PCG, né, para verificar como é que as coisas estão andando, então por isso garantir, né, e aí caso haja necessidade, né, de fazer algum tipo de intervenção, né, de ajudar a dar o suporte para o trabalho do PCG, e também a gente tem o trabalho de garantir a divulgação dos guias. O guia de aprendizagem ele tem que ser amplamente divulgado para os estudantes e para as famílias, né? Então cabe também ao diretor, juntamente com o PCG, organizar esse processo, né? Até é interessante fazer, por exemplo, numa reunião de pais, explicar para os pais o que é um guia de aprendizagem, como é que ele funciona, né? Para que de fato seja alcançado esse objetivo aí. Qual é o objetivo? Que o estudante e a família sejam corresponsáveis pela aprendizagem do aluno, né? Que todo mundo corrobore para que a gente consiga atingir os objetivos enquanto instituição, né? Então, mais uma vez, de acordo com a sua função, você vai lá buscar no plano de ação como que você poderia fazer para promover essa ação. Uma coisa que ajuda bastante na hora de saber qual é o seu papel nisso é consultar o chamado PPP, o procedimento passo a passo. Por quê? Nesse documento está ali desenhadinho, é guia de aprendizagem, o que eu tenho que fazer com relação ao guia de aprendizagem, eu sou diretor, eu sou coordenador, lá está bem desenhadinho o que cada um faz e é um documento que a gente precisa se apropriar, tá bom? Além disso, também está aqui a questão do nivelamento, tá? E eu vou copiar aqui e vou colar aqui. Aí. Vamos lá. Com relação ao nivelamento,
O que cabe ao professor, né? O professor, dentro do nivelamento, ele precisa desenvolver, né, o trabalho com as habilidades em defasagem de acordo com o plano de ação do nivelamento. Isso é o que cabe ao professor, né? Então, o professor ele participa, né, do processo de aplicação da avaliação diagnóstica, ele participa do processo de construção lá do plano de ação do nivelamento e ele tem que desenvolver as habilidades junto aos alunos. Os PCAs, o que eles fazem, né? O PCA ele auxilia na organização do plano de ação do nivelamento, e monitora o andamento das ações na sua área. Já o PCG, ele é o responsável, né, pelo plano de ação do nivelamento. Então, ele coordena a elaboração do plano de ação do nivelamento, monitora as ações e o trabalho dos PCAs. Tá? Então, cada um aí de acordo com a sua atuação. No caso, o vice-diretor, ele vai fazer o trabalho junto à questão do projeto de vida. Então, ele monitora e ele também pode estar fazendo trabalho na questão da tutoria, né? Porque dentro do nivelamento, os tutores eles podem atuar orientando os alunos, acompanhando eles, ajudando eles a fazer as suas ações e na autogestão da sua aprendizagem. Tá? E aí cabe ao vice-diretor articular isso. Tá? Então, ele monitora o trabalho dos tutores e dos professores de PV no que se refere ao nivelamento. Tá? E o diretor ele faz o que? Ele alinha com o PCG, ele valida, valida e monitora o plano de ação do nivelamento junto ao PCG. Tá? Então, cada um tem uma função dentro desse plano de ação do nivelamento. E aí, como é que você indica que isso está dando certo? Na verdade, isso é consequência, né, do plano de ação do nivelamento. Então, qual que é o indicador? É a porcentagem de defasagens superadas através do nivelamento. Por quê, gente? Quando rolar o nivelamento, no final do processo, a gente tem que indicar ali, né? Cada profissional, na verdade, indica se a turma conseguiu superar as habilidades que ele desenvolveu relativas ao nivelamento. E aí a gente coloca isso lá dentro do PAN, né? Do Plano de Ação do Nivelamento, e descobre
qual que é a proporção, né, daquelas que foram trabalhadas pela escola, qual a proporção que conseguiu de fato avançar e qual a proporção que a gente ainda precisa trabalhar no próximo ciclo. Tá? Essas ações elas são definidas em conjunto, né? A equipe toda atua de maneira a contribuir para que essas ações sejam executadas. Tá bom? Só mais uma questão. A gente vai fazer esse trabalho, né, gente? Volto a dizer, cada profissional é que vai ter que olhar o plano de ação, ver qual é a ação a ser desenvolvida e voltar aqui e colocar o que ele vai fazer a esse respeito, tá bom? Aí a gente vai fazer o que? A gente vai preencher cada uma das 10, né, dos 10 resultados, desculpa, aqui está com 12, mas é um erro do formulário. Cada um dos 10 resultados, né, o que eu tenho que fazer a respeito e quais são os indicadores de que isso está dando certo, tá bom? Essa parte um pouco mais adiante aqui, ó, as evidências, a porcentagem de cumprimento, isso vai ficar em branco por enquanto. Por quê? Porque essa parte ela vai ser preenchida no final do semestre, quando a gente tiver os resultados do trabalho realizado. Então, por exemplo, ó, se o meu indicador são os resultados nas APs, a evidência vai ser, ó, eu tive uma média de acertos de 70% das APs. Tá? Essa é a evidência de que a ação que eu realizei de fato foi cumprida, de fato a gente conseguiu atingir o sucesso com ela. Tá? Mesma coisa nas sequências didáticas e na porcentagem de defasagem do nivelamento. Gente, isso vai seguir a mesma regra para todas as ações do programa de ação. Tá? Então a gente vai colocando as ações aqui e isso vai nos indicando, né, o que cabe a mim enquanto profissional no que se refere a cada uma dessas ações. Tá bom? Agora, pessoal, eu não vou me estender a todas as ações para também não deixar o tutorial muito longo, né? Cada um aí vai ter que estar olhando o plano de ação e fazendo sempre esse movimento, né? Pega qual é a minha ação aqui, volta lá e coloca a ação, tá? E vai indicando aqui os indicadores. As ações do MMR seguem a mesma lógica, tá bom? Então, ó, plano de recuperação e defasagem em matemática com trabalho multidisciplinar. Então, se eu vou participar desse plano, né, isso previamente já foi discutido dentro do trabalho de elaboração do MMR, do plano de ação do MMR, então a gente já vai saber quem participa e de que maneira participa dessa ação. E aí essas ações do MMR, elas entram aqui também no meu programa de ação. E por quê? Porque são ações gerais da escola. São coisas que a escola pretende desenvolver e aí cada profissional vai ter a sua parcela. No caso do MMR, nem todas as ações envolvem todos os profissionais. Cada ação tem que ser, né, discutida junto à equipe se vai ter a participação deste ou daquele profissional. E aí, quando houver a participação, ele põe no programa de ação. Se não houver, ele não coloca. Tá bom? Então, diferente dessas outras ações que estão no plano, que são mais gerais e, portanto, a equipe inteira acaba participando de todas, cada uma dentro do seu território. No caso do MMR, depende um pouco do foco que é dado à ação. Por exemplo, aqui a gente tem essa 1.3 que é mais focada em matemática e ciência da natureza, e a gente vai ter essa outra que é mais focada em língua portuguesa e vai pegar um pouco também das ciências humanas. Então a gente balanceia ali as ações. Por quê? Cada profissional vai estar envolvido em um conjunto, né, de pelo menos 10 ações dentro do seu cotidiano, tá bom? Então, voltando aqui ao programa de ação, vamos lá então, ó. Voltando aqui no nosso programa de ação, eu vou orientar então sobre como fazer essa parte inicial, tá? A primeira parte, gente, bem simples aqui, né? Só preencher o nome das pessoas e tal, que fazem parte da equipe, tá?
E aí a gente vai entrar aqui no número 1. O número 1 é para deixar claro qual que é a ideia, gente, é que quando o profissional faça o seu programa de ação, ele reflita sobre a escola que ele está trabalhando, a função que ele exerce e o que ele vai poder fazer para melhorar essa escola, tá bom? Então, a primeira parte, relato individual sobre a escola, comunidade, né, no ano anterior e as suas perspectivas para o ano corrente. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a clientela que a escola atende, os segmentos, a questão estrutural, os projetos que a escola desenvolve, né? Então, um pouquinho, né, da cara da sua escola, né? E na parte das perspectivas, essa é importante que seja feita individualmente, né? Cada profissional vai colocar ali as suas perspectivas, o que ele acha que pode ser desenvolvido, que ele pode contribuir para a escola neste ano letivo, tá bom? A número 2 aqui, né, principais funções da atribuição e alinhamentos. Aqui tem essa linha aqui porque a gente utiliza o programa de ação, mas a gente renova ele a todo ano, né? E aí o que você vai fazer? Você vai buscar, e aqui tem uma abinha, ó, com a legislação, no caso as duas leis complementares, a 1164 e a 1191, né, que vão explicar o que é que você precisa fazer de acordo com a sua função. Então vou pegar aqui um exemplo, ó. Vou pegar o sexto. São atribuições específicas do professor da sala de leitura na escola estadual do Programa Ensino Integral. Então, se você é um professor da sala de leitura, você vai copiar tudo isso daqui, ó. Copiou lá, Ctrl C, bonitinho, volta aqui no 2021, desculpe, dá 2 cliques, Ctrl V, e aí estão as atribuições suas enquanto profissional, nesse caso, profissional da sala de leitura, dentro do programa, tá? Então, é uma parte simples, mas qual que é a questão? Lembra que eu falei no início, né? O programa de ação, ele é de acordo com a sua função. Então, você tem que ter muita clareza daquilo que você precisa fazer na função que você exerce. Por isso, a necessidade de voltar sempre para a legislação para que a gente possa ter essa clareza, tá bom? O item número 3, aqui neste modelo de programa de ação, é o PIAF. Tá? Eu coloquei o PIAF aqui dentro porque eu penso que ele é um complemento do programa de ação. Porque além de eu dizer o que eu vou fazer pela escola, eu tenho que dizer o que eu vou fazer por mim, para que eu me torne um profissional melhor. E o PIAF é isso. Né? Tanto que aqui mesmo você já tem, né, um link para o cardápio e a partir do cardápio você preenche o PIAF. Eu não vou me alongar muito mais no PIAF porque depois eu vou gravar um tutorial só sobre isso, tá bom? Então, o número 3 é o PIAF, aí tem os detalhes. O número 4 é o que? Dentro do programa existem alguns aspectos, né, de perfil que a gente precisa desenvolver. Quais são esses aspectos? Compreensão da diversidade e da individualidade. Então, eu preciso trabalhar dentro de um grupo de pessoas que tem múltiplas características e tenho que respeitar cada uma delas. Segundo, incentivo a participação das pessoas. Quer dizer, além de eu trabalhar em conjunto, eu preciso contribuir para que as pessoas melhorem, para que as pessoas estejam agregadas aí dentro do nosso trabalho. Esforço pessoal e dedicação. Isso tem a ver com a minha dedicação, né, o trabalho que eu, enquanto profissional, vou apresentar para a equipe. Então, eu preciso, de toda forma, me esforçar para atingir esses objetivos. E a próxima é o que eu vou fazer para ajudar o grupo, né? Então, o que eu vou fazer para que haja uma cooperação coletiva? Ou a próxima, como que eu vou ajudar o trabalho em equipe? O próximo, assiduidade, né? Então nós temos a necessidade de ser assíduos, né? Existe inclusive uma avaliação de acordo com a nossa quantidade de faltas, e confiança e respeito no trato das pessoas.
Beleza, li esses aspectos, aqui é legal conversar com todo mundo, né, para todo mundo fazer o alinhamento de como entende isso. E aí a gente vai para essa questão de marcar o X, né? Ou seja, de todos esses aspectos aqui, eu vou escolher 3 para melhorar, enfim, para que eu possa desenvolver neste semestre, né? A gente revisa o programa de ação a cada 6 meses. Então eu vou escolher esse aqui de participação, vou escolher esse aqui de trabalho em equipe e esse de assiduidade. Gente, a escolha realmente cada profissional escolhe o seu, tá? Isso não precisa ser pré-determinado, tudo bem? Então, qual é a minha ação, né? A pergunta aqui, qual é a minha ação para potencializar esse aspecto, tendo em vista os valores, princípios e premissas do PEI? Então, ó, incentiva a participação das pessoas. Eu sou o diretor de escola, então eu vou fazer o quê? Eu vou garantir que haja espaços de escuta ativa para que todos possam opinar e sejam ouvidos na tomada de decisões na escola. Então, isso é uma ação que eu posso realizar enquanto diretor, né, e fazer com que as coisas funcionem, né? O próximo, né, esforço em busca do trabalho em equipe. Então, também posso colocar que eu vou realizar os alinhamentos e orientar a equipe de modo que cada profissional possa exercer seu potencial. Beleza? E essa aqui, que eu acho que é a mais simples, né? Assiduidade e frequência, então eu também posso dizer o que? Me comprometo a não faltar mais que 4 vezes ao ano, sei lá, 4, 6, enfim, o número, né, que achar melhor. Eu acho legal porque a meta é chegar até os menos de 6, né? Então, se eu colocar 4, eu já estou superando a meta. Beleza, coloquei as ações, mais uma vez tem a parte das evidências, e a parte das evidências a gente vai preencher só quando fechar o semestre. Então, por exemplo, beleza, eu disse que eu ia dar 4 faltas, aí chegou lá no meio do semestre, eu faltei 2 dias, então eu vou colocar aqui como evidência, teve somente 2 faltas no semestre, entendeu? Então, depois, quando a gente for fazer essa avaliação, a gente faz esse apontamento de evidências, tá bom? E lá embaixo, né, tem os substitutos. Então, no meu caso, enquanto diretor, os substitutos é o vice e o PCG, tá? Então é só preencher isso daqui, coloca ali o nome dos supervisores e tudo mais, tá bom? Pessoal, no que se refere ao preenchimento do programa de ação é isso. Quando chega no final do semestre, a gente faz a avaliação desse documento. E como é feita essa avaliação? Senta o profissional avaliado juntamente com o seu superior imediato e o superior dele, que no caso entra como apoio. Então, por exemplo, no caso do professor, senta lá ele, o PCG, o PCA da área e o PCG. Tá? Isso não é uma obrigatoriedade. Eu acho que dá mais certo desse jeito por conta da questão da devolutiva, tá? Do que o que eu acho que seria interessante. Senta lá, PCG, o vice,
desculpe, o PCG, o PCA e o professor. E aí eles vão olhar esse item aqui, gente, ó, aqui da frente, ó. Vai preencher as evidências. O ideal é que o próprio profissional busque lá as evidências, já traga preenchido, e no momento da reunião o superior pergunta para o professor. Então, professor, com base nessa evidência, vou colocar aqui, ó, 70% em média acerto na API, tá? Então, essa é a evidência que a gente tem. E aí, o profissional vai perguntar, né, o superior pergunta ao profissional. Com base nessa evidência, quanto por cento dessa ação você acredita ter cumprido nesse primeiro semestre? Tá? Então, o quanto você considera que tenha sido efetivo o seu trabalho na base comum? Aí o professor vai conversar, né? Por isso que eu digo que é interessante ser feito assim, porque é um trabalho mesmo de autoavaliação, é um momento em que o profissional tem a oportunidade de refletir sobre a sua atuação e verificar os pontos de melhoria. E aí ele fala, olha, de modo geral foi 70% da AP, mas eu sou professor de matemática e em matemática a média foi maior, então eu acredito que eu tenha cumprido 80% dessa ação. Beleza. Senta ali, conversa, dialoga, isso é fundamental, né? Para que a gente possa apontar o que cada profissional precisa estar melhorando no próximo ciclo. Inclusive, caso, né, digamos que seja uma avaliação de fim de ano, né, esse documento vai ser fundamental caso haja a necessidade de fazer a cessação do profissional. Né, que você reflete ali junto com ele, né, e aponta quais são as razões pelas quais o desempenho dele não é satisfatório, não é interessante para a continuidade no programa. Tá bom? Bom, feito isso, gente, é só colocar isso em execução, né, fazer o monitoramento. Aqui no próprio plano de ação, né, a gente já tem, né, o espaço para lançar esses indicadores. Né? Aqui a gente já tem alguns indicadores lançados que tem que ser alimentados pelo menos, né, uma vez por mês ou por bimestre, dependendo do indicador, né, para que a gente possa também ter uma referência na hora de avaliar lá o programa de ação do profissional. Né? Então, esses indicadores aqui, eles já estão sendo monitorados pela equipe da escola. Né? É importante que esse plano de ação ele seja visível para todos, né? Para que cada profissional possa estar verificando como que estão indo os seus indicadores, para que ele possa redirecionar suas ações. Tá bom? Então, agradeço a todos a atenção. Vou deixar o link aí dos documentos, né, na descrição do vídeo e também lá no Google Drive. E qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado, pessoal.